Esse momento, neste ano, na campanha da Fraternidade 2022, nos convida a refletir sobre a indispensável relação entre fraternidade e educação. Já tivemos, em outros anos, essa temática estudada. Por exemplo, em 1982 e 1998. Esse momento, neste ano, novamente, somos chamados a refletir essa temática, fraternidade e educação, com um foco bem preciso sobre a sabedoria e o amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Nesta quaresma, meus prezados irmãos e irmãs, nós somos chamados a meditar e aprofundar essa temática, levando a todos a um conhecimento e também um desejo de que nesta quaresma trabalhemos a nossa mente, a nossa cabecinha e também o nosso coraçãozinho, para que a gente compreenda este ato de educar como sendo um direito de todos, uma exigência do sagrado, para que as pessoas tenham o direito a saber e a conhecer todos os processos para uma libertação integral. Neste caso, meus irmãos, e neste ano, a Igreja do Brasil, e de modo especial a Diocese de Patos, nos chama, e aqui a gente coloca todo mundo, o nosso bispo diocesano, nossos padres lado a lado com o bispo, né? E aqui esse monte de religiosas e também religiosos, né, que estão aqui na diocese trabalhando na ação pastoral, e os nossos irmãos leigos e leicas. Esse povo forte, para que juntos nessa diocese possamos então, como discípulos missionários, discutir essa temática da educação com o processo de libertação, ensinando com sabedoria e aprendendo nessa convicção de fazer tudo isso conjunto e comunitariamente. A nossa diocese, na pessoa do bispo, né, dos padres, nós queremos juntos abraçar essa ideia da campanha da fraternidade, sob o olhar atencioso do Papa Francisco, e sonhar com um mundo melhor para todas as pessoas. Sejam bem-vindas a esse encontro, a esse momento de formação. Aqui está o primeiro de muitos outros que virão depois. Mas nesta noite nós queremos aprofundar essa temática, trazendo então ao conhecimento de todos a possibilidade de construir junto este saber, este conhecimento que é a inspiração de Deus. Vamos ouvir agora, sejam bem-vindos e bem-vindas, e ouviremos agora o hino da campanha da fraternidade. E logo após o hino, a gente vai assistir, participar da aula inaugural desse momento com o nosso irmão Irenaldo Pereira de Araújo. É tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, o diálogo com a cultura, para a vida florir fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Pelo anseio do conhecimento, ultrapassa barreiras, fronteiras e destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira. Somos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. E quem salva com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida é total maestria, é pra nós nos caminhos de amor. Educar atitude sublime que prepara a vida futura.
aprender no presente pensamos. Ensinar é proposta segura, para enfim destacar-se a atitude dos que em Cristo são nova criatura. E convívio em níveis fraternos, trazem nosso sentido discreto, na harmonia com seres viventes, imagina o equilíbrio completo. Nós também aprender, educar para o amor e o afeto. E só a sabedoria é aquele que ensina o amor. Uma vida e toda maestria é para nós os caminhos que vou. O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo. A plena mudança atingir relações tão humanas libertas, novos rumos em rede seremos, gerações solidárias e abertas, a esperança de rostos surgirem, assumindo missões tão concretas. Quem só com sabedoria é aquele que ensina com amor. Uma vida em toda maestria é para nós os caminhos de cor. E a casa comum que sonhamos, onde habitam cuidado e respeito. Educar é o verbo preciso, a cumprir neste chão grandes feitos, para o mundo poder imitar quem na vida é o mestre perfeito. Pedagogicamente é preciso escutar, meditar, compreender, para que aprendamos com Cristo o caminho da cruz percorrer. Na escola da sua existência, o Evangelho seguir e viver. Quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em toda maestria é para nós os caminhos de cor. Olha, é uma alegria estarmos aqui nesta noite e a gente quer dizer que este momento será assim como que um aperitivo, como dizia o Padre João, né, para muitos outros momentos que vamos ter durante esta quaresma e durante a campanha da fraternidade que vai além da quaresma. Então, meu nome, eu sou Irenaldo, né, Pereira de Araújo, trabalho na Ação Social Diocesana de Patos e estou na articulação do setor de pastorais sociais. E para nós é uma alegria estarmos aqui, já agradecendo de antemão ao nosso bispo, né, pela oportunidade, também ao padre João Saturnino, que é o coordenador de pastoral, que é o vigário-geral da nossa diocese, e aos padres Elielton e Adalberto, né, que são os padres que coordenam a comissão de campanhas aqui na Diocese de Patos. Bem, então o nosso tema, fraternidade e educação, fala com sabedoria
ensina com amor. Vamos, como dizíamos há pouco, né, realizar um pequeno aperitivo. Então, não queremos se estender muito, né? Então, queremos discorrer essa temática em 3 momentos, né? No primeiro, teremos como tema a campanha da fraternidade, uma tradição da Igreja no Brasil. No segundo momento, fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. No terceiro momento, vamos conversar um pouco sobre os gestos concretos e faremos algumas considerações e apresentaremos algumas referências que utilizamos para a produção deste material. Então, inicialmente, é bom sempre lembrar, especialmente para as pessoas mais novas, né, os novatos, que a campanha da fraternidade, ela faz parte da tradição da Igreja no Brasil. E aqui nós recordamos, nós gostamos de fazer esse breve relato histórico. É bom lembrar que a campanha da fraternidade, ela nasce nesse contexto aqui do Nordeste, né? Em 61, ela nasce com o intuito de arrecadação de fundos para atividades assistenciais. E isso ocorre no nosso vizinho estado aqui do Rio Grande do Norte, mais especificamente na Arquidiocese do Natal, né? E mais especificamente lá em Nísia Floresta. Então, tinha essa preocupação de arrecadar fundos para as atividades assistenciais. Mas chamou tanto a atenção, a mobilização e o interesse das pessoas, que em 62 já houve a adesão das dioceses da província eclesiástica do Rio Grande do Norte. Então, já houve essa adesão. E notícia boa se espalha, e em 63 já houve a adesão de mais 16 dioceses no Nordeste. Então, todo um movimento que está muito embebido, né, aqui do nosso território, dos territórios aqui do Nordeste. E em 64, né, a campanha da fraternidade, ela passa a ser assumida pela Igreja no Brasil. Então, podemos dizer que nós estamos num terreno fértil aqui da nossa região Nordeste, né, que contribuiu para a campanha da fraternidade. E quando a gente fala de campanha da fraternidade, sempre os materiais, os textos bases, né, eles costumam apresentar e descrever 3 fases, né? Na primeira fase, até mesmo por influência do Concílio Vaticano II, então, há uma busca da renovação interna da Igreja. E aí há uma divisão em 2 situações. A primeira, a renovação da Igreja, nos anos 64 e 65, e a renovação do cristão, de 67 a 72. Então, é importante a gente compreender que há um contexto muito interessante, né? Como eu falava do Concílio Vaticano II, há também a Conferência Episcopal de Medellín, né, que foi uma tradução desse concílio aqui para a América Latina. E, em termos, digamos assim, em contexto mais geral, nós podemos lembrar que essa época também foi uma época em que o Brasil e outros países da América Latina viviam experiências traumáticas no que se refere à democracia. Então, é importante a gente ver esse contexto em que ocorreu essa primeira fase. A segunda fase, a Igreja se preocupa com a realidade social do povo. E aqui a gente lembra 73 a 1984. Então, há uma denúncia do pecado social e promoção da justiça. E a terceira fase, a Igreja se volta para situações existenciais do povo brasileiro. Aqui podemos fazer esse recorte, 1985 até os dias atuais. Então, essas 3 fases é importante a gente considerar quando trata desse histórico da campanha da fraternidade. Nós trazemos aqui os objetivos permanentes. Então, a campanha da fraternidade ela foi se estruturando
Então, hoje, há toda uma organização, uma equipe, e a comissão de campanhas da CNBB, então, ela cria os objetivos permanentes, né? Despertar o espírito comunitário cristão do povo de Deus, comprometendo, em particular, os cristãos na busca do bem comum. O segundo objetivo é educar para a vida em fraternidade. Aqui a gente já pode reportar ao tema deste ano. Então, independente do tema e do lema, mas o segundo objetivo específico, permanente da campanha da fraternidade é educar para a vida em fraternidade. A partir de quê? A partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho. E o terceiro objetivo permanente, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária. Padre João lembrava, né, a gente retoma, que já por 3 vezes a campanha da fraternidade trouxe a educação enquanto tema. Em 1982, o tema foi Educação e Fraternidade. E o tema Fraternidade e Educação, já por 2 anos, 1998 e este ano, 2022. E é bom a gente sempre, geralmente gera a pergunta, mas por quê? Né? Já por 3 vezes a Igreja trata, na campanha da fraternidade, a temática educação. É bom a gente sempre, ao fazer a pergunta, não perder o foco de cada contexto, né? Então, o que diferencia é o contexto e também, mas o grande objetivo, o grande entendimento sobre a educação, ele permanece, que é essa educação em busca da fraternidade e da solidariedade. Só recordando os 3 temas que já foram trabalhados, em 1982, Educação e Fraternidade, e a verdade vos libertará. Assim, as pessoas já mais experientes hão de lembrar, inclusive o hino, né, que falava que a verdade vos libertará, né? Então, a gente vai se lembrando desses períodos. Em 98, já mais recente, a gente lembra, inclusive, dessa figura, a serviço da vida e da esperança, né? Essa jovem aí, na cadeirinha, e o lema, a serviço da vida e da esperança. E esse ano, Fraternidade e Educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Então, esse primeiro momento, a gente entra agora especificamente no tema deste ano de 2022. Então, a gente lembra inicialmente o objetivo geral. Então, a campanha da Fraternidade de 2022 convida a promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Eu gostaria desse destaque, né, dessa expressão, humanismo integral e solidário. A gente vai entender o porquê dessa ênfase que nós estamos dando aqui nessa expressão. Como objetivos específicos, a gente não pode perder de vista a realidade brasileira, a realidade na qual estamos inseridos, analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia. Aqui nós vamos encontrar muitos detalhes, muitos dados interessantes no texto base, inclusive as provocações nesse período de pandemia, os impactos sofridos, digamos assim, durante esse período, como também as saídas, né, criativas que foram tidas nesse período. Verificar o impacto das políticas públicas na educação. Então, a gente vai poder perceber no texto base, identificar valores e referências da palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus. Mais uma vez, educação humanizadora. Né? Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo, com a colaboração
dos educadores e das instituições de ensino. O quinto objetivo específico, incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum, que é muito interessante. Até quando a gente estava elaborando esse material, a gente pensava, poxa, se em cada realidade se pudesse criar grupos temáticos para se debruçar a partir do texto base em um objetivo específico desse. Como a gente realizaria momentos de debates, de conversação, momentos de conversações nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Então, aqui já vai, inclusive, uma proposta, né? Quem sabe aí, organizar grupos aí, a juventude, os adolescentes, né? As pessoas envolvidas aí nas pastorais, se pegasse, cada grupo pegasse apenas um tema desse, né? Então, vamos ver, estimular, quer dizer, compreender o que é a experiência do transcendente, o que é a cultura do encontro, o que é o cuidado com a casa comum. Aqui a gente já percebe já a ligação com a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco. A gente já percebe essa cultura do encontro, já um diálogo com a Fratelli Tutti, né? Já a outra carta do Papa Francisco. O sexto objetivo específico, estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições católicas de ensino. E o sétimo objetivo específico, promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso, verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. E aqui também já se dialoga, né, com a belíssima experiência do Papa Francisco com a economia de Francisco e Clara, que é uma proposta de economia a partir de jovens economistas, né, para contrapor a essa economia que tem o foco exclusivo apenas no lucro, né, no acúmulo de capital e de capital especulativo. Então, veja, por isso que eu dizia, como a gente poderia realizar aí nas escolas, né, grupos de estudos, entregando aí aos jovens, né, o texto base, para que eles pudessem identificar, né, essas questões específicas no texto base a partir de cada objetivo específico desse. Daria um excelente debate, daria excelentes rodas de conversas. Bem, então, qual é o contexto que impulsiona a campanha da fraternidade? Então, veja, é um outro grande movimento puxado pelo Papa Francisco, que é o Pacto Educativo Global. Então, é um movimento, inclusive aqui no Brasil, tem grupos, a gente pode perceber aqui ao lado, né, o mapa do Brasil, no centro, a logo do Pacto Educativo Global, e esse pacto ele foi convocado pelo Papa Francisco em 2019. E aqui veja, o pacto tem... Qual é a finalidade do pacto? Por uma educação humanista, solidária e sustentável para todos os seres do planeta. Então, veja, né? Uma educação humanista, solidária e sustentável para todos os seres do planeta. Então, o Pacto Educativo Global é essa grande mola que propulsora, né, já o próprio texto base coloca como esse grande incentivo, né, para que a gente pudesse tratar a temática da educação este ano, né, no caso, fraternidade e educação. E no instrumento Labores, que é no instrumento de trabalho, são citadas a exortação apostólica Evangelii Gaudium e a encíclica Laudato Si. Então tem essa grande influência, que é importante a gente entender esse contexto bonito, esse contexto positivo que vem por trás, né, que está fundamentando o texto base da campanha da fraternidade 2022. E é interessante, dentro desses contextos, veja o primeiro contexto, o contexto que impulsiona a campanha da fraternidade, e é importante também esse olhar sobre o contexto em que ocorre
a campanha da fraternidade em 2022. É importante a gente não perder de vista o contexto. Veja, nós vivemos uma instabilidade política e ameaça à democracia. Então, é uma coisa que a gente tem que observar, essa instabilidade política, porque passa, discursos e atitudes que muitas vezes querem destoar com a democracia, a crise sanitária na qual vivemos, né, tendo como culminância a Covid-19, a crise econômica, a crise ambiental. Inclusive, é interessante essa compreensão, porque a crise econômica, ela independe da crise sanitária. Há quem diga que, mesmo sem o Covid, nós estaríamos passando por uma grande crise econômica. Então, assim, o nível de empobrecimento, a questão da falta de trabalho, né? Então, isso é algo que a gente viveria independente da Covid. Inclusive, tudo isso a partir de 2016, né, onde se congela os gastos públicos, né, para a educação, para a saúde. Então, assim, é como que todo aquele contexto, né, do chamado golpe, então favorece a essa crise econômica na qual estamos inseridos. Então, é importante essa compreensão. Um outro ponto, aumento da desigualdade social crescente e crescente inflação. Então, há uma desigualdade social visível. Não basta você apenas ouvir, basta você sair às ruas para você ver o número de pessoas, né, que estão cada vez mais precisando do básico para se manter. Outra questão nesse contexto, negacionismos frente aos avanços da ciência e em relação a vacinas. Veja, nós sempre nos acostumamos, né, da valiosidade, da importância das vacinas. E agora a gente percebe que há todo um movimento que quer negar algo tão importante para que a vida possa prosperar e a vida em abundância. Então, mas há esse negacionismo, né, presente. E outra questão que é muito recorrente é a difusão, a divulgação de notícias falsas. Então, nunca, né, se estruturou tão bem escritórios, equipes técnicas aperfeiçoadas para quê? Para divulgar notícias falsas. E aí, numa rapidez, se publiciza, se compartilha, e no instante, aquilo que é falso, então, passa uma mentira 1000 vezes repetida, passa a ser, muitas vezes, entendida como se fosse uma verdade. E uma questão muito séria, nós vivemos um contexto de múltiplas fadigas, né, que é decorrente da pandemia, do contexto político, da fome, do desemprego. Nós encontramos muitas pessoas que começam a relatar situações de cansaço, né? Cansaço que culmina num cansaço existencial, um cansaço emocional, muitas pessoas entrando em processos depressivos. Então, em decorrência de toda essa situação na qual estamos inseridos. Então, dentro do contexto, diante desse caos instalado, a campanha da fraternidade, ela nos provoca a tomadas de postura. É interessante. Quer dizer, a gente vê a situação que nós estamos vivendo, mas a campanha da fraternidade, ela está entrando justamente para nos ajudar a tomar posturas. Basta que se observe com atenção o lema, que o lema nos aponta a necessidade de uma postura excepcional no ano de 2022, que é fala com sabedoria, ensina com amor. E aqui a gente vai ter esses dois momentos, do fala com sabedoria, ensina com amor. Veja, falar com sabedoria exige considerar o que o outro pensa, mesmo que se discorde. Então, há um pedido, se trabalha essa necessidade da gente ter essa sensibilidade para esse olhar para o outro.
né? Mesmo que eu discorde, eu tenho que ter esse carinho por aquela outra pessoa. Falar com sabedoria é ter clareza que por trás das ideias existem crenças. Então, não existem ideias totalmente puras. Por exemplo, a gente escuta muito as pessoas dizerem assim, não, o que eu falo, né, é uma verdade, que não tem ideologias, que não tem outros interesses, eu estou aqui apenas falando, né? Isso não existe. Quer dizer, sempre por trás de uma ideia, existem aquelas crenças, né? E o mal não está na crença, mas é justamente na radicalidade. Você querer que aquilo que você crê passe a ser agora um princípio de verdade. Então, falar com sabedoria, né, exige ter clareza dessas situações. Falar com sabedoria é reconhecer o contexto atual, que é um contexto de ressentimentos múltiplos, que são somados ao excesso de opiniões. Veja, o mundo da opinião é o mundo do preconceito. Então, você escuta muito, principalmente nesse contexto das redes sociais. Bem, é assim que eu penso, pronto. Né? Então, não importa, né, o outro. Eu penso assim, e aí você começa a dar opiniões sobre tudo. Bem, você acha algo sobre uma vacina. Então, eu acho que é assim. Né? Eu penso assim, então é o que vale. É como diria o G.C. Quirino. Muitas pessoas querem emitir opiniões, desde acasalamento de muriçoca até atracação de navios. Né? Então, tudo ele quer dar opinião. Né? E uma opinião que tem uma crença e tem que ser uma verdade. Aí diz, não, falar com sabedoria não pode ter essa atitude. Ainda falar com sabedoria é estar com predisposição de ouvir. Aqui a gente vai perceber essa palavra-chave, né, daqui a pouco. Vive-se num contexto de muita conexão e pouca relação. A gente tem dificuldade de ouvir, especialmente nesse contexto de muitas tecnologias, as pessoas como que estão perdendo o costume dessa relação com o outro. Então, quanto mais amigos eu tiver nas redes sociais, então mais popstar eu serei. Né? Não importa se a minha relação com os mais próximos sejam frias. Então, aqui há essa advertência. É ter disponibilidade para construir relações, para construir conhecimento para se escutar. Uma outra questão, pressupõe compreender o outro, problematizar o outro. Compreender o outro não necessariamente tem que concordar com ele. Não é abrir mão de problematizar, de apontar o erro. Então, tem essas situações que é importante a gente considerar nessa fala com sabedoria, neste falar com sabedoria. Então, a partir desse falar com sabedoria, com esses cuidados, aí vem o segundo momento do lema da campanha da fraternidade. Ensinar com amor. Veja, aqui traz uma questão belíssima sobre a educação. O ato amoroso é um ato fundacional à educação. Então, a educação como esse ato amoroso. Né? A educação é um ato de amor. Veja, não existe fábrica de ser humano. Então, o ser humano ele vai se constituindo nesta relação. E vai se constituindo nessa amorosidade. E é na amorosidade que se constrói, podemos dizer assim, a educação. É por amor ao outro que devo me relacionar com o outro, de transformar a educação num processo relacional. E aqui a educação não é apenas focada na educação escolar, na educação que a gente aprende nas universidades, mas a educação, como dizia Padre João no início, como um ato humano. Não é? Quer dizer, a educação, nesse contexto da campanha da fraternidade,
é importante que a gente compreenda ela como um ato humano e como um ato divino. Então, isso, o ensinar com amor. Ainda ensinar com amor. A educação cristã deve estar a serviço dos sonhos. A educação é um potencial do milagre humano. Então, a educação é esse espaço que nos leva a construir pontes. E ao construir pontes, vai necessitar essa relação com o outro. Então, o outro, para mim, ele é importante para que haja, né, toda essa situação relacional e para que haja essa amorosidade. Ensinar com amor é esta relação esperançosa. O olhar esperançoso é o olhar que enxerga para além daquilo que se vê. Inclusive, é por esse olhar esperançoso que a gente pode, inclusive, encontrar meios para ir além do contexto sombrio no qual estamos inseridos. É o esperançar, é aquela luz no final do túnel, né? No caso, a educação enquanto esperançar. Essa palavra tão citada, tão falada, tão propalada pelo grande educador Paulo Freire. O conteúdo oferecido deve estar a serviço dos sonhos, não dos pesadelos da humanidade. E aqui se faz até uma questão. A educação em nossas escolas, elas estão a serviço dos sonhos ou dos pesadelos? A educação nas universidades. Por que é interessante essas perguntas? Porque, muitas vezes, o negacionismo que nós percebemos hoje, o próprio negacionismo à ciência, muitas vezes ele é construído nos próprios bancos das universidades. É como dizia, alguns pensadores, ao destacarem o contexto do nazismo, dizia assim: o nazismo foi gestado não nas câmaras de gás, mas ele foi gestado em muitos bancos de universidades. Né? Quantos professores no meio universitário não prega o negacionismo? E aí diz, mas um professor, veja, porque a ideia não é simplesmente a ideia, ela vem carregada de crenças. Palavra não é só palavra. Como já dizia Paulo, né? A boca diz daquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que a gente proclama, né, é um reflexo da nossa existência, do nosso existencial. Por isso, a nossa educação está a serviço dos sonhos ou a serviço dos pesadelos? Então, é até uma pergunta para a gente trabalhar e se perguntar. E aqui, a gente vem com uma questão. O que propõe a campanha da Fraternidade 2022? E aqui lembro, um método para agirmos no contexto no qual estamos inseridos, o contexto de 2022. E a palavra-chave é escutar. Escutar é mais que ouvir. O primeiro, o escutar, está na linha da comunicação. O segundo, na linha da informação. É interessante a compreensão desses dois verbos, por quê? Porque, veja, nós hoje ouvimos mais do que escutamos. Se o escutar é mais na linha da comunicação e o segundo na linha da informação, então nós temos dificuldade dessa escuta. Veja, a escuta, ela permite encontrar o gesto e a palavra oportuna que nos desinstala da sempre e mais tranquila condição de espectador. Escutar é uma condição para falar com sabedoria e ensinar com amor. Escutar. Veja, por uma pedagogia da escuta. E aqui é interessante, olha, por uma pedagogia da escuta que rompa com o paradigma das pedagogias silenciadoras. Aqui é uma questão bem interessante que o texto base faz, que é diferente. A pedagogia da escuta, né, essa pedagogia que tem a sensibilidade para
ouvir o contexto, para fazer leituras a partir do que escuta, a partir do que se vê, né? E a pedagogia silenciadora é aquela que vem com o dedo dizendo cale-se. Né? Quantas situações a gente se passa? Veja, eu lembro, a gente, num contexto de uma atividade, no final do ano passado, a partir da ação social diocesana, fazendo um diagnóstico, então nós ouvimos muito essa expressão, a partir de grupo de mulheres, silenciamento das mulheres, silenciamento do povo negro, silenciamento das minorias. Veja, essa pedagogia silenciadora, ela oprime, ela faz com que você se cale diante de sua própria condição, diante de sua existência. A pedagogia da escuta, não. Ela escuta para que você possa, digamos assim, ser mais. Você escuta para que você se compreenda e você possa, assim, emitir aquilo que você é na sua essência, na sua existência. Escutar a realidade que nos fala é recuperar a percepção dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos, que como nós dizemos hoje, é o contexto no qual estamos inseridos. E aqui um outro verbo. O primeiro verbo, escutar, veja, é naquele contexto que a campanha da fraternidade sempre trouxe o método ver, julgar, agir. Aqui traz escutar, quer dizer, o ver enquanto não somente o seu olhar, mas o ver também como escutar. O escutar, ele está dentro dessa grande força de você compreender a realidade. O discernir e o agir. O discernir como nós dizemos nos nossos ambientes de igreja, como esse ruminar, né? Onde você vai escutar, vai a partir daquilo que você defende, a partir ou melhor, não a partir daquilo que você defende, mas a partir daquilo que fundamenta o seu sentir, pensar, agir. Então, você escuta, aí você vai, a partir daquilo que fundamenta o seu sentir, pensar, agir, né? Aí você vai, é claro, poder realizar as ações. Então, diz, eis o caminho que a campanha da fraternidade nos apresenta este ano. A escuta faz parte do ver. Há coisas que só escutamos vendo. E a educação cristã, ela é desafiada para olhar o ser humano de forma integral. Aqui é algo fundamental. Eu diria que a palavra-chave desse contexto da educação, que a campanha da fraternidade nos traz, com influências do Pacto Educativo Global, é esse olhar para o ser humano de forma integral, não compartimentado, não fracionado, mas o humano como um todo, né? Esse ser biopsico, espiritual, esse ser humano que tem o seu lado biológico, tem o seu lado psíquico e tem o seu lado também espiritual, né? No sentido mais profundo da sua antropologia. Ainda no discernir, a educação cristã, ela parte da visão positiva, né? Veja, não é, eu estou falando positivista, ele parte da visão positiva e integral do ser humano, como ser responsável por si mesmo e pelo mundo, como ser livre, aberto à transcendência e culturalmente situado, marcado pela contradição do pecado, mas orientado a vencê-la e eticamente conduzido para a justiça e a fraternidade. Então, dentro do agir, nessa perspectiva do que propõe a campanha da fraternidade, então se lembra, veja, né, escuta, o escutar, o discernir. Então, o exercício da escuta, ele conduz à necessária tomada de posição de parte de quem escutou. Então, não é escutar por escutar, né? Entre a escuta e a ação, urge a prática do discernimento, qual iluminação à luz dos critérios da fé
e da tradição. Educar com sabedoria e amor é estimular o cuidado pela vida desde a concepção, passando pelo fim natural até a eternidade. Promover a cultura do diálogo, globalizar a esperança, buscar uma verdadeira inclusão, criar rede de cooperação. Uma educação que gere pessoas disponíveis a servir. Veja que não é uma educação que gere pessoas para competir, mas pessoas para servir. 3 propostas relacionadas ao tema da campanha da fraternidade às igrejas locais. O primeiro desafio é a criação da pastoral da educação em cada diocese e arquidiocese. Inclusive, essa é uma proposta que vem sendo fomentada aqui no Regional Nordeste 2. Ainda para este ano, o nosso Regional Nordeste 2 propõe a criação ou a reorganização da pastoral universitária, com padres, diáconos, leigos e leigas. E, por fim, também é recomendado que as igrejas promovam o diálogo com centros universitários, tendo em vista a criação de cursos de extensão ou pós-graduação em ensino religioso e catequese. Aqui nós trazemos o nosso terceiro ponto, já chegando ao final, gestos concretos. E aqui, para fundamentar, a gente lembra do viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Educar é também cuidar, ajudar a ver e, por meio da compaixão, interromper nossa rotina para nos colocarmos a serviço do próximo. O agir do texto base nos aponta inúmeras possibilidades de gestos concretos, em vista de uma educação integral. E a campanha da fraternidade, enquanto gesto concreto, ela lembra a importância, nesse contexto de preparação para a Páscoa, nesse contexto de chamado à conversão, que é uma palavra base também muito, muito forte nesse contexto da Quaresma, e, é claro, também da campanha da fraternidade. Então, nesse contexto é que vem a ideia, desde 61, claro, aquela coisa mais localizada, depois foi se ampliando, que é os fundos de solidariedade, né? Que promove a fraternidade entre as diversas regiões do Brasil. E aqui a gente lembra do Fundo Nacional de Solidariedade. E a culminância desse Fundo Nacional de Solidariedade, a Igreja do Brasil criou o dia D, que é no Domingo de Ramos, que é justamente a coleta da solidariedade, que este ano é no dia 10 de abril. E a partir da coleta da solidariedade, então, 40% é enviado para o Fundo Nacional da Solidariedade, que é justamente para apoiar projetos que dialogam com o tema da campanha da fraternidade, e 60% fica na diocese. No caso do Regional Nordeste 2, 50% fica na diocese e 10% vai para os trabalhos sociais do nosso regional. O Fundo Diocesano de Solidariedade, que é constituído aqui na Diocese de Patos, com os 50%, então ele é coordenado pelo nosso bispo diocesano, Dom Heraldo Bispo da Silva, e esse Fundo Diocesano de Solidariedade, ele contribui com projetos locais, de enfrentamento da miséria e da exclusão social. Na pandemia, esse fundo tem fortalecido ações emergenciais junto a pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste ano, o Fundo Diocesano de Solidariedade, ele se propõe a apoiar ações desenvolvidas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, a partir de uma proposta do nosso bispo diocesano, do Heraldo Bispo da Silva. Bem, para fechar a nossa apresentação, nós trazemos como considerações, a primeira, nas trilhas de uma igreja sinodal. Então, veja, se a palavra-chave que nós estamos trazendo para reflexão é escutar, então a campanha da fraternidade, ela vem justamente contribuir com esse processo de escutatória que foi provocado pelo Papa Francisco em preparação ao sínodo a se realizar em 2023. Então, o processo de escuta é justamente para contribuir
para contribuir, ou melhor, com uma igreja sinodal. E ainda em diálogo com o Pacto Educativo Global por uma educação humanista, solidária e sustentável para todos os seres do planeta. E ainda quer fortalecer a caminhada pastoral diocesana. Então, a campanha da fraternidade, ela não vem como um algo a mais. Pelo contrário, ela vem para fortalecer, no caso da nossa diocese, os pilares, a ação evangelizadora, as nossas pastorais. É essa a grande intenção da campanha da fraternidade. Bem, nós temos algumas referências daquilo que utilizamos para a nossa pesquisa. Nós agradecemos, né, a oportunidade e nós convidamos a irmã Aparecida, ela que é diretora do Cristo Rei, para também dar a contribuição em relação a esta temática. Boa noite a todas as pessoas que estão conectadas neste momento de formação. Você que está aí na sua paróquia, no seu espaço de evangelização, e nós que aqui estamos compartilhando de um tema, de uma realidade tão importante, inerente à vida do ser humano, que é pensar e refletir a educação. A igreja foi muito feliz se inspirando na escolha desse tema, compreendendo que a educação é um processo de natureza humana e, ao mesmo tempo, divina. Na grande escola da vida, Jesus Cristo é o nosso educador. À luz da palavra de Deus, a campanha da fraternidade quer nos ajudar a compreender duas lições no ato de educar. A primeira diz respeito a valorizar a pessoa como princípio de educação, e a segunda se refere ao ato de correção, que é conduzir ao caminho reto, que é apontar e é direcionar caminhos que possam formar e guiar a pessoa humana desde criança até as pessoas mais idosas. A educação é um grande processo, é um processo global que envolve a pessoa humana nas mais variadas esferas. A educação envolve a pessoa desde o seio familiar. A família, na verdade, é a grande e primeira escola, onde a pessoa, o ser humano, desde bem pequeno, pelos pais, pelos responsáveis, por todas as pessoas que estão inseridas no ambiente familiar, é que são uma seta, um apontar de caminhos para esse pequeno ser. A família é a grande e primeira educadora. E a criança, desde pequena, algumas a depender da oportunidade, a depender da sua realidade, já desde cedo iniciam o processo educativo de forma sistemática na escola, desde a educação infantil, as chamadas creches, ou outro nome, a depender de cada realidade. E a escola passa a ser um lugar onde a educação acontece no viés da formalidade e da sistematização do conhecimento. A relação social, na convivência, no encontro com o outro, nas partilhas, nas amizades, também se percebe esse viés educativo de aprendizado, de troca, de compartilhamento de informações, de crescimento e de aprendizado. O ambiente de trabalho também se constitui um espaço educativo, porque no cenário do mundo de trabalho, nós aprendemos a cumprir regras, a perceber quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, o que podemos promover no crescimento conjunto e compartilhado e como podemos perceber que nós podemos tanto ensinar quanto aprender, e é na relação com o outro que nós podemos ensinar, aprender,
aprender e ensinar, porque ninguém tem a verdade absoluta, ninguém é dono da verdade. Cada um tem a sua vivência, a sua experiência que merece ser levada em conta. Jesus, o educador perfeito, em cada cena de diálogo que ele teve com as mais diversas pessoas que ele encontrou, Jesus escutou, acolheu, se importou com a dor do outro e fez esse caminho de construção coletiva. A educação também se constitui como a porta para diminuir as tantas e múltiplas desigualdades sociais em nossa cidade, em nosso estado, em nosso Brasil e no mundo inteiro. Quantas pessoas, por meio de oportunidades que tiveram suas vidas transformadas e naturalmente transformaram vidas ao seu redor. Então, nós sabemos de incontáveis histórias de inúmeras pessoas que, por meio de oportunidades, de mãos estendidas, seja por um curso rápido, seja por uma oportunidade de estudos mais aprofundados, tiveram suas vidas transformadas por meio da educação. Então, a educação se constitui numa chave para tantas mudanças sociais, sobretudo em realidades onde as desigualdades são extremas, onde às vezes se faltam o mínimo necessário para que as pessoas possam ter uma condição de vida digna. É preciso que se criem no país políticas públicas que gerem oportunidades de formação, de aprofundamento, de aquisição de conhecimento e que as pessoas, uma vez diante dessas oportunidades, possam, por meio da formação, do aprendizado, do estudo, possam crescer e se renovar como pessoa humana e como seres em contínua construção. Na grande escola da vida, todos nós somos aprendizes. Por mais títulos que uma pessoa tenha, ela está sempre podendo aprender, reaprender, desaprender, revisar conceitos, entendendo que todos nós estamos em construção. Todos nós na vida temos algo a aprender e todos nós somos convidados e convocados a compartilhar esses aprendizados. Nós sabemos que existe a educação por meio dos cursos, por meio das universidades, mas nós sabemos também que existe uma sabedoria de vida, e essa sabedoria, como dom de Deus, ela não é adquirida em nenhuma universidade, mas a sabedoria, como dom de Deus, nasce em corações que se abrem para aprender com o Mestre perfeito, que é Jesus, e a sabedoria nasce no coração da simplicidade de pessoas que se colocam como instrumento. Todos nós estamos em construção e é focando o nosso olhar em Jesus, que acolheu a samaritana, que acolheu as crianças, que olhou para as mulheres desprezadas de sua época, é olhando para Jesus e é fitando o nosso olhar em Jesus que nós, pessoas humanas, estaremos sempre aprendendo, sempre recomeçando e sempre desejando caminhar com aquele que é o caminho por excelência, que é Jesus Cristo. Então, a igreja, ao orientar esse tema da campanha da fraternidade, fala com sabedoria e ensina com amor, quer despertar em todos os cristãos, quer despertar essa motivação, esse desejo de perceber que todos nós estamos para aprender na grande escola chamada vida. E a educação também, mesmo nas nossas relações mais simples e cotidianas, deve levar em conta a escuta, o aprendizado, a acolhida, o amparo, a olhar para o outro não como
uma mão que se aponta, mas olhar para o outro como uma mão que se estende para fazer esse caminho e trilhar nas pegadas de Jesus, o Mestre perfeito, nas pegadas de Jesus que acolhe, se importa, escuta, faz esse caminho lado a lado, passo a passo, respeitando o ritmo e o passo na vida do outro, de um jeito simples, de um jeito sereno, de um jeito que acolhe e que se importa com o outro nas suas mais diversas fragilidades e necessidades. Então, refletir sobre a campanha da fraternidade é pensar nas ações mais simples da vida, como eu me educo. E uma vez me educando, que caminhos eu posso abrir para educar o outro, aquele que convive comigo, lado a lado, no trabalho, nas relações e na vida. Então, que em cada paróquia, que em cada grupo, que em cada pastoral, em cada serviço, como igreja, nós tenhamos atitudes educativas, tenhamos atitudes acolhedoras que possam valorizar o ser humano na sua integralidade, percebendo que nós somos corpo, mente, espírito e coração. E cada dia temos algo a aprender, a recomeçar e a se perceber como ser humano, filho de Deus e aprendiz na grande escola chamada vida. Nós queremos continuar essa reflexão, esse caminho formativo e educativo com o olhar na campanha da fraternidade, e é muito bom estar aqui e ver você do outro lado da tela também sintonizado e conectado nessa grande escola da vida, nesse caminho diocesano da Igreja de Patos. Então, gente, como dizíamos no início, né? Que bom estarmos aqui, nós observando aqui pelos bastidores, nós podemos perceber, né, que estão conectados aí nas salas, participando conosco, aproximadamente 500 pessoas, né? Então, como é bom, como isso é importante. E aqui a gente criou esse espaço, agora faz uns 10 minutos, para uma pequena interação, né? Aí foi colocada a possibilidade de, se alguém quiser fazer alguma questão aí pelo chat, né? Pela sala de bate-papo, pode fazer algum comentário sobre aquilo que a gente está refletindo, sobre aquilo que a gente pode, enfim, produzir. E, como nós dizíamos no início, essa reflexão de hoje, a gente se propôs a realizar um pequeno aperitivo, né? E aí a gente, inclusive, se propõe, se aí alguma paróquia, se aí alguma comunidade quiser um momento assim mais próximo de uma reflexão, a gente se dispõe, inclusive aqui, o pessoal a equipe de campanhas, alguém da equipe de campanhas, se dispõe aí uma manhã de reflexão, um momento, para que a gente possa assim, enriquecer mais, né, esse momento, né, para que a gente possa assim viver com intensidade essa campanha da fraternidade. E aquilo que a gente dizia, que a campanha da fraternidade, ela não quer ser um algo a mais, mas ela quer vir fortalecer. De que forma? A campanha da fraternidade, ela vem para fortalecer as nossas pastorais do nosso trabalho. Veja, na nossa caminhada diocesana, nós temos os 4 pilares, né? Palavra, pão, caridade e missão. De que forma a campanha da fraternidade pode fortalecer esse momento? Pode fortalecer, veja, a partir dos encontros, a partir das celebrações, a partir da catequese, como a gente trazer essa temática tão importante
que é a temática da paternidade. Mas temos aqui uma mão levantada, né? Lá do Junco do Seridó. Então, a gente abre, é isso mesmo, né, Glauber? Então, aqui nós temos aqui técnica aqui por trás, né, que a gente possa favorecer o diálogo. Pois não, padre? Pois não, padre Luiz? Irenal, seria bom, não sei se o tempo... Seria bom, não sei se o seu tempo dá, para falar um pouco também sobre o cartaz. O pessoal vê o cartaz com a altura, mas talvez entenda muito o que dizer esse cartaz. Seria bom que você explicasse em poucas palavras. Pois não. O cartaz da campanha, ele traz, ele remonta aquele texto bíblico, né? Se quem tiver com o texto base da campanha da paternidade, então tem um texto bíblico, que é aquele texto que levam uma mulher que é, segundo o texto, surpreendida em adultério, para ser, digamos assim, julgada por Jesus, né? Eu estou aqui procurando aqui o texto aqui no texto base para ver a página. Aqui a página do texto que fala aqui deixa um momentinho aqui. Que é aquele texto que retrata uma mulher flagrada em adultério, né? E chega para Jesus e diz assim, olha, essa mulher foi flagrada em adultério. O que é que você tem a nos dizer em relação à lei de Moisés, em relação à tradição, à nossa tradição religiosa? E aí Jesus tem aquela resposta, né? Até o texto bíblico diz que Jesus escreve na areia. E aí já houve muitas especulações. O que Jesus escreveu na areia? O texto base, ele retrata que a escrita de Jesus, ele propõe que seja amor, sabedoria, né? E Jesus diz o seguinte, veja, aqui logo na apresentação diz assim, uma mulher flagrada em adultério, um adúltero que se esconde, ardilosos utilizadores da lei e pedras como instrumento de morte. E aí, se a gente observa, tem uma mulher que está em atitude assim até de humildade, né? Observando com atenção o que ele está escrevendo. A gente observa alguns pontinhos pretos aí próximo ao cartaz. Esses pontinhos pretos justamente pressupõem o quê? As pedras que as pessoas traziam para apedrejar. E é interessante porque, assim, quem devia ser apedrejado pela lei de Moisés, no caso de adultério, eram tanto o homem quanto a mulher. Mas aqui ele traz somente a mulher. E tem uma questão interessante, uma malícia. Porque se Jesus desse uma resposta que ferisse a tradição, então este homem a ser apedrejado seria o próprio Jesus. Mas aí Jesus, ele usa, né, da sabedoria para dizer o quê? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí diz o texto, a começar pelos mais velhos, começam a soltar as pedras ao chão e sair, né, devagar. Aí, no texto, aí diz assim, né, Jesus, a mulher até se espanta, e aí Jesus diz assim, olha, ninguém te condenou, então vá e não peques mais. Então, é um pouco esse contexto do texto bíblico, que é importante que a gente possa, lendo esse texto, né, até de forma meditativa, a gente pode compreender a beleza que o cartaz traz, né? Então, ele tem por trás esse texto base, aliás, esse texto bíblico desse encontro de Jesus com esta mulher que foi surpreendida em adultério. A mesma coisa, se a gente observar o texto bíblico do ano passado, qual era o texto bíblico que estava por trás?
era o texto do Bom Samaritano. E é interessante porque, tanto no texto do Bom Samaritano, como nesse texto da mulher surpreendida em adultério, há um processo educativo de acolhimento. Porque lá no texto bíblico do Bom Samaritano, a pergunta é, né, quem age com misericórdia? Né? E aí, nesse quem age com misericórdia, então, diz, passa o sacerdote, passa o levita, passa tal, e o samaritano, ao ver aquele homem caído, ele vê, né, sente compaixão, se abaixa, vai ajudar aquele homem que está doente. Então, veja a beleza da atitude educativa de Jesus, que ele propõe, que é esse escutar, esse chegar junto, esse dialogar. A mesma situação, essa proposta que tem aqui. E, acima, a gente observa o quê? O fala com sabedoria, ensina com amor, que é justamente o resgate de um texto bíblico do livro dos Provérbios, né? Então, é um pouco esse contexto, claro, aí vem, né, a cruz, né? Então, é um texto bem inspirativo, né? A gente pode observar ainda Jesus pegando assim, vermelhinho, aqui, ó, o coração, né? Então, e Jesus que se curva para dizer, né, que o certo não é condenar, não é apedrejar, não é ser intolerante. Veja a riqueza, nós estamos no contexto de intolerâncias, que ninguém pode dizer nada, que é logo agredir, é logo ferir. Aí Jesus diz, não, a gente tem que tratar o outro com o quê? Com amor e com sabedoria. Jamais apedrejar, jamais condenar. Então, somente esse texto bíblico da mulher surpreendida em adultério, que você vai encontrar logo no início do escutar do texto básico. E esse cartaz já dá um belo momento de oração, um momento orante belíssimo para que a gente possa, assim, entrar nesse espírito. Porque é interessante que até alguns dizem assim, olha, a campanha da fraternidade, ela atrapalha a quaresma. Pelo contrário, né, porque traz um tema, né, para provocar a nossa conversão a partir de uma situação concreta vivida. Então, nesse contexto da educação, né, quantas situações a gente pode trazer para a nossa vida em família, para a nossa vida familiar, para a nossa vida em sociedade, né, e construir novas relações, esse olhar amoroso para o outro. Então, aqui, por isso que aqui propõe essa educação, que eu acho belíssima essa expressão do Pacto Educativo Global, por uma educação humanista, solidária e sustentável para todos os seres do planeta. Veja como é interessante. O processo educativo não é apenas para as pessoas, mas é para todos os seres do planeta. Ou melhor, é uma educação que a gente tem esse olhar amoroso para com todos os seres, aí entre os nossos ecossistemas, os nossos biomas, o nosso ambiente, que é justamente aquilo que propõe o Papa Francisco na Laudato Si. Então, não sei se a gente conseguiu responder, mas assim, é como a gente dizia, é uma provocação, né, para que a gente possa ter a curiosidade, né, o bom mesmo aqui a gente ter acesso ao material. Aí nas paróquias, né, foi enviado o texto base, né, então é importante a gente, como eu dizia no início, você já pensou se a gente cria grupos de estudo? Vamos imaginar, na paróquia X, eu estava vendo aqui, paróquia de São José em Cacimbas, vamos pensar que o pessoal queira fazer um dia de estudo sobre a campanha da fraternidade. E a partir do objetivo, você cria, por exemplo, 7 grupos de estudo, cada grupo a partir de um objetivo daquele, tendo como base o texto básico. Então, estuda, depois, num dado momento, cada grupo vai partilhar aquilo que estudou a partir do tema. É um estudo belíssimo, começando com um momento orante, a partir do cartaz, a partir do texto bíblico, a partir do hino. Então, assim, é um momento riquíssimo, que é uma proposta educativa que não é apenas racional, mas que ela envolve
todo o nosso ser, a nossa existência. Como dizia, é uma educação que foca, que está preocupada com o nosso sentir, com o nosso pensar e com o nosso agir, né? Por isso, escutar, discernir e agir, né? Então, eu creio que se trata um pouco em relação a isso. Mas parece que a gente teria o momento seguinte, a gente vai convidar agora para fazer aqui os nossos finalmente, né? O padre Adalberto, né? E o padre Elielso, eles que são os padres da comissão de campanhas, né? Para fazer assim um pouco esse momento de encerramento, né? Já os finalmente, e também falar dos encaminhamentos, aquele que está sendo proposto na nossa diocese, né? A partir, nós nos sentamos com o nosso bispo, com o Heraldo, né? E a comissão de campanhas, ela está ligada ao pilar da caridade. Então, nós sentamos para pensar um pouco a programação da campanha para além da quaresma, né? Então, o padre Adalberto, ele vai falar um pouco dessa programação e, como a gente dizia, né? É importante que a gente entenda isso aqui como um aperitivo, né? Com certeza, aí nas paróquias vai poder se organizar um momento rico para que a gente celebre com bastante entusiasmo essa campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. E a gente convida o padre Adalberto. Olá, meus irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham das paróquias de nossa amada diocese. Então, eu, padre Adalberto, que faço parte do setor de campanhas, juntamente com o padre Elielton, vou passar os encaminhamentos acerca da campanha da fraternidade deste ano de 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. Então, no dia 11 de março, nós faremos uma reunião com os secretários que compõem os 38 municípios de nossa diocese. Então, este encontro será presencial. Nós estamos nos propondo a realizá-lo aqui em Patos. Vamos convidar, é claro, todos os secretários para participar juntamente conosco para debatermos sobre esta temática tão importante e tão bem falada por Irenaldo e pela irmã Aparecida. No dia 9 e 10 de abril, nós sabemos que acontece a coleta em nossas paróquias da solidariedade. Então, esta coleta ela tem algumas finalidades. Por exemplo, 40% do que é arrecadado das doações é encaminhado para o nacional. 50% permanece na diocese e 10% é encaminhado para o regional. Esses 50% será feito com ele, será empregado em projetos que estão voltados para a educação, como, por exemplo, dança, música, isso aqui no nosso território diocesano. Então, nós vamos coletar alguns pedidos acerca deste fato da educação, daqueles que desenvolvem esse trabalho, e vamos analisar direitinho como poderemos contribuir com estes órgãos que faz parte da educação de crianças e jovens em vulnerabilidade. Uma outra data que acontecerá será no dia 3 de maio, onde nós realizaremos uma mesa redonda, e isso acontecerá de forma presencial aqui, convidaremos algumas pessoas do setor da educação, e será transmitido também aqui pelo CTDO para as paróquias, onde o convite será estendido, é claro, pelos padres de nossa amada diocese, aquelas pessoas que fazem parte da educação em nossos municípios. No dia 14 de outubro, nós vamos solicitar uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de Patos, onde nós pediremos que a 6ª Região de Ensino seja convidada para expressar para nós como a educação está sendo desenvolvida em nossa região. Então, para expor para nós, para que a gente possa tomar nota daquilo que a educação
está sendo pensada, o que está sendo pensado acerca da educação. É um momento em que nós somos convidados para exercermos esta nossa missão educativa. Educar não é apenas uma missão do professor. Educar, como bem falou Irenaldo e como bem falou a irmã Aparecida, a educação ela é para a vida e, por isso, é de todos nós. É do pai, é da mãe, é do tio, de todos nós que fazemos parte desta grande aldeia, como nos diz o Papa Francisco. Nós vivemos em uma grande aldeia e nós somos chamados a educar. Nós que somos responsáveis pelo futuro de nossas crianças e de nossos jovens, somos nós que somos educadores. Por isso essas datas são pensadas para nós realizarmos um momento dentro do período quaresmal e um momento pós o período quaresmal, como continuidade deste tema belíssimo que é a campanha da fraternidade deste ano. Educação, fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Por isso, eu vou convidar agora o padre Elielto, que também faz parte do setor de campanha, juntamente comigo. Bem, boa noite a todos que nos acompanham através do CTDO, esse centro de formação online de nossa Diocese de Patos. Uma alegria contar com a presença de todos, para juntos falarmos sobre essa temática que é tão importante, tão relevante nos dias de hoje, na sociedade de hoje. Nós estamos chegando ao final deste momento de formação aqui sobre a campanha da fraternidade e gostaríamos de pedir aos forâneos que na próxima reunião da forania escolha alguém da forania para compor a comissão de campanhas diocesana, juntamente comigo e com o padre Adalberto, para assim realizarmos um trabalho cada vez melhor neste setor, que faz parte, como Irenaldo falou, do pilar da caridade, que é um setor tão importante, uma comissão tão importante que visa pensar as campanhas na nossa diocese e agora, atualmente, a campanha da fraternidade. Então, queremos pedir isso aos forâneos, que na próxima reunião da forania escolha alguém para compor a comissão de campanha diocesana. Chegando ao final, nós queremos agradecer a todos pela presença, queremos agradecer de uma forma especial ao padre João Saturnino, o nosso vigário-geral que aqui está, que iniciou esse momento de abertura, de lançamento da campanha da fraternidade de uma forma oficial na nossa diocese e que também é o coordenador de pastoral na nossa diocese. Queremos agradecer também a Irenaldo, que explicitou para nós o tema, que expôs o tema da campanha da fraternidade neste dia para nós, e também a irmã Aparecida, que é diretora do Colégio Cristo Rei aqui na cidade de Patos e que tanto contribui com a educação aqui na nossa cidade e também na nossa diocese. Queremos agradecer também àqueles que fazem parte aqui da equipe técnica, Glauber, Novinha, e que aqui estão presentes para nos ajudar, nos auxiliar. Neste momento em que estamos finalizando, vamos juntos rezar a oração da campanha da fraternidade, concluindo assim este momento de formação. Rezemos juntos. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. Uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado,
no Espírito, Senhor, que dá a vida. Amém. Neste momento final, queremos pedir a bênção de Deus sobre todos nós, para que assim concluamos este dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e que Deus esteja na nossa vida, presente na nossa vida.